Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Neste tutorial nós vamos fazer algumas alterações nos nossos códigos referente à textura, que eu percebi que no último tutorial, que foi o nosso 15, eu não sei se eu já havia feito a alteração na textura referente às imagens, mas eu percebi que a partir do momento que a gente adicionar mais objetos, as texturas começam a se confundir, tá? Um exemplo clássico do que eu quero mostrar para vocês é referente a este objeto que a gente vai incluir, ok? Então, aqui a gente tem o arquivo colado, a DAI, e aqui a gente tem uma única textura que representa todo o objeto, tá? A gente costuma chamar de Atlas, qualquer nome que se der aqui, mas é um único arquivo PNG com todas as texturas referentes a um objeto enorme. Okay? Se nós abrirmos este arquivo colada, que também é um arquivo enorme, dentro de um aplicativo, esse aplicativo Open 3D Model Viewer, ele abre vários formatos, entre eles o colada, e ele também nos permite exportar a formatos diferentes. Vocês podem observar que o arquivo é grande e aqui ele já demora para abrir, ok? Como vocês podem observar, essa seria a carinha dele quando aberto dentro do nosso aplicativo. Não vai ficar assim, tá? Então, vamos incluir esse objeto. Então, para isso, vamos partir do nosso tutorial 15. Eu vou teclar Ctrl, arrastar, vamos alterá-lo para 16. Aqui no nome, eu vou colocar Skybox Plus, mas a alteração não vai ser feita no código do Skybox, ok? Vamos abrir o arquivo. Ele poderia fazer uso da mesma shader, tá, do 15, mas eu não me lembro se eu fiz alguma alteração, então eu criei uma nova para o 16, mas é praticamente a mesma shader utilizada para o 15, com o Default e o Skybox. Então agora a gente tem para o 16 Default e Skybox. Mas vamos rodar o código primeiro, tá bom? Então vamos lá, se a gente der um Alt F11 aqui, a gente pode incluir mais um objeto. Vamos incluir o objeto base. Então vamos declarar o base as new secolada model, tá? E o model as matrix script. Aqui embaixo a gente aproveita esse código, duplicamos ele e vamos alterar para base. A gente também precisa incluí-lo na hora de plotar, de imprimir na nossa tela. Aqui ele é model. E aqui, ao invés de jogar 60 é base, e a gente não precisa dessa linha de código. Ok? Debug, compile. Se a gente der um Alt F11, um Alt F8, ele vai demorar, lembrem, ele lendo num aplicativo específico para ler, desenvolvido potencialmente em Java ou C++, C++, ele já demora um pouquinho. Eu até fico admirado que o Excel consiga abrir um arquivo enorme desse e manter ainda um frame rate legal depois que ele está lido, está na memória. Tá, então, vocês podem observar que a imagem está bem judiadinha aqui, não é isso que a gente quer. Então vamos fazer as alterações no nosso código para que ela reflita o que deve ser o correto. Até porque
uma textura mal feita acaba com o projeto inteiro. Então vamos lá, Alt F11. Primeira coisa, vamos alterar, vamos excluir esse código anterior de textura, a classe CTextura. Vamos clicar com o botão direito, remover e vamos incluir uma nova. Essa daqui vai ser bem mais simples porque parte do código a gente vai estar distribuindo, tá, para outras linhas de código. Então vamos abrir o módulo MOpenGL, vamos para o final dele. Eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês de suporte, é o TUT016, para quem quiser acompanhar e fazer o processo, tá? Vamos copiar essa função, function load textures, e vamos colá-la aqui no finalzinho, tá bom? Agora a gente vai fazer a alteração na classe cColadaModel. Eu deixei meio que marcadinho aqui. Vamos copiar todas essas variáveis e vamos aqui, ó, vamos substituir essa de textures e vamos colar as demais em cima dela. Agora vamos alterar o código loadModel. Vamos copiar o que já está pronto aqui. Ok. E agora o loadMaterials. O loadMaterials ele vem junto com o loadTexture. Então vamos colocar os dois. Aqui no loadMesh a gente vai substituir essas duas linhas de código na função loadMesh, incluir essas linhas aqui de código. Beleza? E agora vamos substituir o draw. Então, incluir ainda o function draw e vamos até aqui, ó, no class terminate. Beleza. Podem ver que ainda nós estamos passando só no formato PNG, tá? Depois a gente pode alterar para outros formatos, mas já é uma mudança que a gente está fazendo. Com essas alterações a gente altera o código da classe CMesh também. Ele não recebe mais informações de textura. Então aqui a gente apaga. No constructor também não recebe mais textura. Apagamos aqui também. Aqui no function draw também tudo que for referente à textura a gente vai apagar. E vamos manter só essa estrutura porque ela é a mesma da nossa shader, ok? Com isso fizemos as alterações nas classes, debug, compile. Agora a gente precisa passar mais um argumento aqui, mais uma variável, que é o nome do objeto. Vai ser o mesmo nome da textura. E finalmente proper pick. E aqui base. Aqui também, onde tem o enable devtest, a gente vai acrescentar aqui mais alguns atributos aqui, ó. Enable Gel Blend para transparência, Cool Face, Cooling Face. O Cool Face vai ser back e clockwise. Com isso acho que a gente já pode rodar o código. Aqui a gente não vai usar esse aqui. Vamos deletá-lo. Beleza. Debug, compile. E já vamos alterar aqui para que ele leia do TUT16. Então, novamente debug e compile. Alt F11. Vou salvar o arquivo. Se tiver tudo ok, vocês não vão ver mais aqueles artefatos, né? Aquela imagem ruim. Então, Alt F8. Já é para ele sair já
com a imagem correta para nós. Demora um pouquinho para ler, mas mais uma vez, ainda acho que a partir de um Excel, ler um arquivo desse tamanho com uma imagem cheia de definições ainda é um suspiro. Como vocês podem ver, tanto o helicóptero não veio com a asinha, né? E a nossa imagem já está como deveria ser, obviamente com a iluminação que a gente tem na tela. Então, essa é uma cena. E é isso aí, pessoal. Já vamos aproveitar e fazer uma alteraçãozinha aqui também, para que quando ele plotar na tela, ele não fique pequenininho. Eu só não lembro quais os tamanhos de tela. O meu eu sei que é 1920 por 1280. Eu queria pegar um tamanho menor. Tem 1280 por 720. 1080, 1440 por 1080. Vou pegar 1280 por 720. Então vamos colocar aqui 1280. Isso aqui é só para centralizar. E aqui 1280 por 720. Ok? Alt F11, Alt F8. Aí aquela paciênciazinha para esperar carregar. Isso é importante no momento em que está fazendo essa carga. Depois eu vou mostrar para vocês, num tutorial mais específico, o trabalho que eu faço para otimizar uma imagem, para transformar ela num Atlas. Eu utilizo o Blender para isso, tá? Essa imagem, na verdade, o conjunto de imagens utilizada para se chegar nesta cena, ela contém diversas imagens, tá? E aí eu teria que alterar o código para que ele lesse diversas imagens. Isso consome muita memória e atrapalha o processo. Vocês podem observar que a gente está com um FPS de 60, mesmo que ele demorou um montão para ler o arquivo. Mas depois que lê, está tudo otimizado. Isso faz parte do pipeline de otimização. Tá? Quanto menos imagens a gente trabalhar, existem outras alternativas, existem outras formas de se fazer para otimizar. Tá? Eu estou lendo as imagens através deste código e uma vez que a imagem é lida, a gente tem que passar por toda a imagem para inverter o red, green, blue dela. Porque quando ele lê a imagem, ela está lendo um RGB, só que ele na verdade ele lê com BGR e a gente converte para RGB. Poderia estar alterando, não fazer toda essa alteração aqui, economizaria um tempo e alteraria para BGR aqui. Mas existem outras alternativas. Uma delas que a gente pode estar explorando é uma DLL, uma biblioteca chamada Free Image, que a gente, no meu caso, se eu salvo ela dentro do meu seu Windows System 32, que eu trabalho com Office de 64 bits, e posso, através das APIs dela, fazer leitura de outros formatos, por exemplo. Aqui eu estou restrito a ler formatos bitmap, JPEG e PNG. Eu posso ler, por exemplo, o formato Targa com o Free Image, que é o TGA. Eu posso ler HDRI, tem todo um tratamento para isso, mas é possível fazer. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Salvo o nosso tutorial 16 e eu vou disponibilizar os arquivos para vocês, como a gente já combinou, tá? Então vai ficar salvo o arquivo 15, os arquivos de shader, a nova classe de textura
e o arquivo de suporte. Beleza? É isso aí. Vamos caminhando para mais informações dentro dos nossos conhecimentos de